Eu vou fazer agora a segunda pergunta para o Caio Coppola. Qual é, Caio, o recado que passa a demissão de um ministro tão próximo de Lula? Qual o recado que ele passa aos aliados? Olha, na verdade, eu acho que mais importante é o recado que isso passa à população, especialmente considerando, como já foi colocado aqui, que o governo tinha acesso ao conteúdo das filmagens. E o que as filmagens mostram? O Dr. Zé Eduardo falou que eu participo de uma teoria conspiratória e cloroquínica, mas, bom, pelo menos ela é fundamentada numa percepção com base em vídeo que mostra um ministro de Estado facilitando o acesso de criminosos e facilitando o cometimento de crimes em sede do Poder Executivo. Eu não vou discutir o conteúdo das imagens, isso seria absurdo. Na verdade, o que o ex-ministro José Eduardo Cardoso está fazendo é simplesmente corroborar, aí sim, uma tese terraplanista de chapéu de alumínio, de que foram infiltrados do governo Bolsonaro sob liderança, sob comando de um general do Exército Brasileiro que permitiram tudo aquilo, sendo que ele estava lá pacificamente colaborando para isso. E é o que falou, por exemplo, a presidente do PT, aspas, para Gleisi Hoffmann. Agentes filmados colaborando com invasores do Planalto eram do governo Bolsonaro, do GSI do general Heleno, que ainda não haviam sido substituídos. O general Gonçalves Dias sai, mas as investigações continuam. Não adianta vir com armação. Invasores terroristas e golpistas eram todos da turma do Bolsonaro. E entraram lá, né, sob aí os cuidados, incluindo o serviço de garçom do ministro de Lula, braço esquerdo de Lula, como foi citado. Agora, o mais importante é a gente analisar o seguinte, pessoal, se o governo Lula sabia do conteúdo dessas imagens, o que dizer sobre a conduta? Isso é crime de responsabilidade. O ex-ministro Eduardo Cardoso deu risada. A gente pega a lei do impeachment aqui, a lei 1079 de 1950, que vai definir, tipificar os crimes de responsabilidade, crimes passíveis, né, da perda do cargo, e ele é explícito. Você vai lá, o artigo 7, né, 7º, que fala do livre exercício dos direitos políticos, que fala, ó, serviço das autoridades sob sua subordinação imediata para praticar abuso do poder ou tolerar que essas autoridades o pratiquem sem repressão sua. O que fez o Lula antes da divulgação patrocinada pelo jornalismo independente desse país? Nada. Se omitiu. Olha aqui, incitar militares à desobediência à lei ou infração à disciplina. Artigo 8º, fala aí da segurança interna do país, praticar ou concorrer para que se perpetre qualquer dos crimes contra a segurança interna definidos na legislação penal. Também não dar as providências da sua competência para impedir ou frustrar a execução desses crimes. Aí você vai para os crimes de probidade na administração, artigo 9º. Não tornar efetiva a responsabilidade dos seus subordinados quando manifestem delitos funcionais ou na prática de atos contrários à Constituição. Como endossar aquilo que a gente viu no vídeo? Parece que a gente não está debatendo sobre imagens, sobre hipóteses. Não, está filmado. Está filmado. E, finalmente, inciso 7, proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo, um presidente da República que sabe o que aconteceu, um ministro da Justiça que sabe o que aconteceu, que determina que o GSI decrete sigilo dessas imagens, da íntegra dessas imagens, que antes tenta se aproveitar politicamente delas. Você acha que esse presidente da República não quebrou o decoro? Você acha que faz sentido sentar em cima dessa informação, não compartilhá-la com o povo, não responsabilizar os responsáveis? E que seja não apenas o ex-ministro demitido, mas também os seus subordinados. Para mim é uma questão elementar. Se a oposição for minimamente organizada, já existe base jurídica para análise de um pedido de impeachment. Já temos, inclusive, outros pedidos de impeachment já, porque pedido de impeachment é o que mais tem em qualquer governo democrático nesse país. Dito isso, vou fazer a pergunta para o ex-ministro José Eduardo Cardoso, e aí, claro, o senhor pode fazer isso, rebater as falas do Caio. Mas a pergunta inicial é: qual é o recado que a demissão de um ministro próximo de Lula passa aos aliados? O recado é evidente. Ou seja, ele não deveria e não poderia permanecer no cargo, e ele teve o reconhecimento disso ao pedir exoneração, em acordo com o governo, para que pudesse ser feita a apuração. Este é o recado. Corretamente agiu o general Gonçalves Dias ao sair do cargo e corretamente agiu o governo ao exigir uma apuração em relação a esses fatos.
Agora, Caio, essa tua leitura da Lei 1079 de 50, eu nunca tinha visto. E olha que impeachment é uma matéria que eu já estudei muito, tá? Por razões até profissionais. Não tem o menor cabimento com todas as leis, que é o que você está dizendo. Quer dizer, o presidente Lula não estava lá. O presidente estava fora. Ele não deu ordem para General Gonçalves Dias. Você não está deduzindo que ele sabia tudo aquilo quando aquele material foi mandado para o inquérito, estava sob sigilo. Por quê, Caio? Porque a lei manda. Agora, se Gonçalves Dias disse que está no inquérito e não estava, se ele sonegou informações, isso era da responsabilidade dele, ele vai ter que responder por isso. Em princípio, eu acho que ele está dizendo corretamente. Ele mandou para o inquérito, mandou para a sindicância, e a partir daí está sendo feita uma apuração pela Polícia Federal, por todos. Se essas imagens tivessem desaparecido, cara, aí, veja que coisa mais fora de cogitação que você está dizendo. Se eu quisesse eliminar isso, sabe o que eu fazia? Apagava as imagens. Aliás, já houve casos assim, né, Caio? Vamos tentar puxar pela memória. Sumir com provas, apagar situações. Não foi feito. Essas imagens existem, tanto existem que a CNN conseguiu encontrá-las e publicá-las. Foi mandada para o inquérito, por isso está colocado sob sigilo. E o presidente Lula, ao tomar ciência dessa situação que estava sob apuração, achou que realmente a situação estava insustentável e o Gonçalves Dias também avaliou isso e aí houve uma exoneração, uma decisão de comum acordo, como qualquer governo deve efetivamente fazer, cara. Ou seja, essa leitura que você está fazendo de impeachment sem ato, impeachment sem dolo do presidente da República, impeachment a partir de uma imagem que ainda vai ser explicada por um ministro, onde o presidente sequer estava lá, para tentar dizer que foi o Lula que armou a invasão do dia 8 e que vestiu as pessoas de verde e amarelo, que organizou lá os acampamentos, que conseguiu financiamento. Por favor, Caio, isso realmente não é terraplanismo. Eu acho que aí é muito mais do que isso. Por favor, vamos olhar os fatos como eles são. O dia que o governo errar, Caio, vamos apontar, vamos bater com dureza. Agora, a gente criar conjecturas dessa natureza, me perdoe, eu acho que não serve, inclusive, para a tua causa. Porque, sabe, o dia que o governo errar e se tiver prova e você vier falar de impeachment, você vai ficar desacreditado, Caio. A gente tem que bater na coisa certa. Claro, ou pelo menos com alguma plausibilidade. Dizem que tem uma plausibilidade essa tese, está em desacordo com a leitura da lei, está em desacordo com a doutrina, está em desacordo com tudo, cara, e não se sustenta isso faticamente, juridicamente. Então, vamos olhar a realidade como ela é. A realidade é o seguinte, vamos deixar o Gonçalves Dias explicar. Se ele errou, se ele não mandou as imagens por inquérito, se ele mentiu que tinha mandado e por isso estava em sigilo e não pôde abrir, ele vai responder por isso. Cada um responde pelos seus atos, Caio. Não adianta ele querer subir a escada, escalar para criar uma crise política onde efetivamente ela não tem a menor consistência ao ser criada. Justamente por isso, doutor, eu coloquei uma condicionante ao meu raciocínio. Se Lula sabia, e é plausível, para usar a sua expressão, que ele soubesse. Afinal de contas, a gente está falando de um ministro palaciano, aliado de longa data, que era seu braço esquerdo. O que a gente sabe até agora? A gente sabe sim, por relatório da Polícia Federal, do diretor-geral da Polícia Federal, enviado ao ministro Flávio Dino, que ele estava ciente do risco das invasões. Isso é ponto pacífico no debate público. Ele estava ciente, mentiu para a imprensa e depois faltou com a verdade na CCJ. A gente também sabe que o governo Lula está se matando para impedir a instauração da CPMI. Isso vai ser objeto de debate mais tarde aqui no programa também. Então, é plausível que o governo Lula soubesse e o seu presidente. E eu estou falando, se ele sabia, ou seja, aqui existe uma condição, se ele sabia, a interpretação da lei do impeachment é literal, ela não quer nem a habitual criatividade dos nossos aplicadores do direito. Eduardo. Olha, Caio, a teoria da plausibilidade, ela não pode navegar de acordo com os sabores e as opiniões políticas e os desejos. Por exemplo, você dizer que Jair Bolsonaro sabia, sem outro dado, que pessoas iam no Ministério da Saúde tentar vender medicamentos mais caros, é uma ilação, Caio, que não dá para ser feita. Agora, se eu tiver indicador que Jair Bolsonaro foi informado, aí sim, você poderia falar isso. Só que, no caso de Lula, você age com uma mão. E no caso de Bolsonaro é outra. É plausível que o Lula incendiou Roma, mas nada é plausível quando se atribui a Jair Bolsonaro. Vamos olhar os fatos, vamos ser... Claro, nós temos posições políticas, cara, isso é natural da vida, vamos divergir, mas vamos procurar ser imparciais diante dos fatos, não vamos torcer os fatos para tentar encaixar os fatos nas nossas ideias, porque aí não fica bom.
Não há nenhuma indicação de que Lula soubesse dessas imagens. Se elas foram mandadas por inquérito e tem uma sindicância, a sindicância corre em sigilo, Caio. E não adianta rir. Eu já fui ministro de Estado e você sabe muito bem que sindicâncias, autoridades superiores não têm acesso. Elas correm e a exclusiva situação daquela unidade que faz aquilo. Que prova você está tendo que o Flávio Dino sabia? Que prova você está tendo que o Lula sabia? Que indício você tem? Nenhum. Você está querendo encaixar fatos para criar uma conspiração do Lula tentando salvar aqueles que fizeram aquela depredação dizendo que são petistas e não bolsonaristas. Por favor, Caio. Isso não tem base nenhuma na realidade. Repito, a cloroquina talvez até pudesse ter mais do que essa tese. Sim.